Em 1955, uma linda jovem inglesa foi assassinada na França, acendendo então antigas feridas diplomáticas entre os países. Eu sou Isabelle Valadares, para Histórias, Crimes e Outras Bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Eu vou contar para vocês agora a história do assassinato de Janet Marshall. Uma tragédia que até hoje levanta dúvidas sobre punições e perdões. Mas sendo redundante como eu gosto de ser, bora começar lá no começo. Janet Marshall nasceu em 7 de setembro de 1925. Era uma mulher super à frente do seu tempo. Aos 29 anos, ela era solteira, era professora de crianças com deficiência em Notting Hill. Independente, sociável, tinha muito amor ao próximo e era muito querida na comunidade. A sua grande paixão eram as fotografias e ela decidiu fazer uma viagem até Paris. Algo muito comum devido à segurança da França, da Inglaterra, de outros lugares, é as pessoas fazerem viagens de bicicleta. Então ela decide passar as férias de verão na França para poder fotografar os lugares. No dia 28 de agosto de 1955, quando 3 meninos brincavam próximo a uma floresta, um deles dá um grito assustador. Eles estavam em Chasseaux-en-Rampont, uma cidade que fica mais para o interior. Eles encontraram uma mulher seminua, cheia de insetos cobrindo seu corpo, deitada de barriga para cima e com um ferimento na cabeça. E pouco à frente de onde estava seu corpo, uma bicicleta verde. Era Janet Marshall. Seus pertences, documentos não estavam no local, mas na bicicleta dela tinha o nome dela na roda. Ela estava pedalando a caminho de Touquet, onde ela pegaria um avião para voltar para a Inglaterra. O caso, então, gerou uma grande repercussão internacional e todos queriam saber quem tinha sido o culpado. A Scotland Yard e a Interpol acompanhavam tudo de perto e estavam no pé da polícia francesa para solucionar o caso. E a polícia francesa estava tentando correr contra o tempo, pegando, inclusive, as digitais de todos os homens daquela região. Eles interrogaram todos os homens de 16 até 69 anos. Ao todo, mais de 500 homens tiveram as suas digitais coletadas, mas nada foi encontrado. A autópsia dela foi feita num lugar aberto, numa escola pública. E isso gerou a comoção das pessoas que estavam muito curiosas para ver como aquilo acontecia. A cidade toda entrou em comoção para saber quem tinha matado Janet. O legista afirmou que ela tinha sido estrangulada com uma corda e que tinha morrido às 9h30 da manhã, 3 dias antes. Por ser da religião anglicana, ela tinha que ser enterrada no local onde ela morreu. Então ela foi enterrada ali na mesma cidade. Alguns anos depois, ela foi trasladada para um local onde tinham 3 ingleses soldados mortos ali próximos também. Na lápide dela, inicialmente estava escrito Avril, ao invés de April. Um erro de escrita, mas depois eu vou dizer para vocês o que isso tem de coincidência. Sem pista alguma, eles tentaram então criar tipo um retrato falado com recortes, ou seja, pegavam vários tipos de chapéus, pegavam olhos, rosto, tudo que pudesse parecer, né, com as feições de alguém, para que alguém fosse fazer um retrato. Foi até uma coisa que foi inovadora na parte de se descobrir um crime. Ou seja, tem olhos azuis, aí pegava um olho azul, botava ali, fazia um encaixe. Tipo uma montagem para poder tentar chegar o mais próximo possível do rosto da pessoa que tinha sido a assassina dela. A primeira pista veio de uma carteira que disse que ter visto um homem diferente por ali. E o que chamou a atenção nela é que o rosto dele tinha marcas profundas, como se fossem rugas profundas, e num rosto quadrado, e que ele não tinha 3 dedos na mão. Um homem muito esquisito com aparência de cansado. Assim foi feito o primeiro retrato falado. As notícias se espalharam no jornal e logo encontraram o homem. O nome dele era Robert Avril. Lembra da coincidência que eu falei da lápide dela? Logo o nome do assassino saiu registrado na lápide da menina. Mas quem era Robert, afinal? Ele foi criado sem pai e sem mãe. Ele estava brincando com uma bomba da Primeira Guerra Mundial que ele achou no quintal quando a bomba explodiu e amputou os dedos dele. Ele então foi viver num orfanato e era considerado um delinquente juvenil. Em 1944, ele tinha estrupado 4 mulheres e foi condenado a 10 anos de prisão. Em 1954, ele ficou livre e em 1955 ele cometeu o crime contra Janet. Ele foi encontrado na casa da sua irmã, ele tinha a máquina fotográfica de Janet e também um cordão.
Ele afirmou que a matou estrangulada com uma corda que ele tinha no bolso, mas que ele não a estuprou e que não tinha sido ele que deu a marretada na cabeça dela. Ele foi preso, mas seu julgamento só aconteceu 3 anos depois. O povo queria porque queria que ele fosse para a guilhotina e começava a gritar: morte, morte, morte. Mas acabou que ele não foi condenado à guilhotina, ele foi condenado à prisão perpétua. O júri acabou considerando que o passado dele era tão trágico que era impossível uma pessoa ter normalidade mental depois de ter acontecido aquilo tudo na vida dele. Então ele recebeu a pena de perpétua, mas depois ele recebeu uma consideração do rei, tipo um perdão do rei, para ele ser solto em 20 anos. Mas ele acabou cumprindo apenas 15 anos e em 1974 ele foi solto novamente. E ali numa cidadezinha francesa ele viveu muito bem, morreu com 81 anos e no enterro dele, inclusive, soltaram pombas brancas, né, considerando que o espírito dele tivesse paz. Anos depois, André Serré, que era um dos meninos que encontrou o corpo dela, virou prefeito da cidade e escreveu um livro em sua homenagem. E foi ele que mandou refazer a lápide dela, corrigindo o nome Abril e retirando Avery, que era o nome do assassino dela. Apenas uma jovem mulher que, querendo ter uma vida tranquila, infelizmente vítima da violência. E você acha que Robert merecia a guilhotina?